Graças e paz, igreja. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, para estar trazendo a palavra de Deus. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos refletir essa noite sobre os versículos 17 ao 24. Diz assim a palavra de Deus: Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como os gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Oremos. Soberano Deus, Pai amado, te agradecemos por mais essa oportunidade que temos, Pai, de estar em comunhão com a Tua igreja, de estar expondo a Sagrada Escritura, Pai. De fato, é algo de muita responsabilidade, mas o Senhor nos chama para ministrar, para pregar o Evangelho. Que o Senhor possa estar nos edificando nesta noite, como sempre tem feito a partir da Sua palavra. Assim te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, irmãos, a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, a qual foi lida nesta noite, ela tem o propósito de trazer a unidade para a Igreja de Cristo a partir do conhecimento da natureza do Evangelho. Porque, naquele contexto em que essa epístola foi escrita, ali aproximadamente para o ano 50 depois de Cristo, a Igreja de Corinto estava dividida em várias questões. Haviam vários pontos e desvios doutrinários para o qual Paulo fez essa carta para esclarecer aos irmãos. Dentre os pontos de divisão estavam, em relação aos seus líderes, haviam grupos que se diziam de Paulo, outros grupos que se diziam de Apolo, que também foi um servo de Deus, um pregador da palavra. Também haviam as disputas interpessoais, que os irmãos, em vez de resolverem entre si, à luz da palavra de Deus, estavam levando para o tribunal secular, humano. Haviam também as questões relacionadas ao sexo e ao casamento, também acerca dos alimentos dedicados aos ídolos. Havia também tensões entre ricos e pobres na ceia do Senhor. E também questões, conflitos em relação ao inadequado uso dos dons espirituais. E também havia parte da igreja não acreditava ou colocava em xeque a questão da ressurreição dos corpos dos cristãos. Então foram várias questões que Paulo abordou nesta carta, porque de fato a igreja de Corinto precisava de um esclarecimento da parte de Deus para que recuperasse a sua unidade. Por isso, lá já no primeiro capítulo, lá no versículo 10, Paulo os exorta e diz assim: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, e sim que todos estejam unidos
num só pensamento e num só parecer. Então, o apóstolo Paulo já inicia essa epístola trazendo essa exortação pela unidade da igreja. Mas é importante a gente também esclarecer que a unidade ela não se confunde com uniformidade. Isto porque a igreja de Cristo é multiforme, em virtude da multiforme graça de Deus, como nos ensina o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Na igreja da cidade de Corinto, capital da província da Acaia, as divisões consistiam em desvios doutrinários. Não eram questões simplesmente secundárias ou terciárias. E por essa razão, o apóstolo trouxe os esclarecimentos. Na verdade, aqueles irmãos tinham uma incompreensão acerca da palavra de Deus, acerca do que é o Evangelho e qual o seu propósito para as nossas vidas. Então, eu peço aos irmãos que estejam acompanhando a leitura, e eu vou expor agora cada versículo, do 17 ao 24, para que a gente tenha uma compreensão desse texto. No versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. A cidade de Corinto era a capital da província da Acaia. Originalmente era uma cidade grega, mas que havia sido destruída e depois reconstruída e colonizada pelos romanos. Então, era uma cidade de forte cultura greco-romana. Além disso, a cidade era habitada, além dos gregos originais, por judeus, pelos egípcios e por outros povos, em virtude da cidade ser forte rota comercial. Então, naquela cidade, havia um caldeirão cultural. Predominava o politeísmo. Haja visto que cada povo adorava o seu Deus ou os seus deuses. E, de alguma forma, isto acabava tendo influência sobre a igreja do Senhor, sobre como os irmãos pensavam o Evangelho. Naquela cidade, a maioria da população também dava muita relevância para a sabedoria filosófica, haja vista a ser de cultura greco-romana. Então, eles colocavam em proeminência as filosofias gregas, especialmente, como, por exemplo, o epicurismo. E, naquele contexto, era comum que haviam os mestres, os sofistas filosóficos, e eles tinham os seus discípulos, aquelas pessoas que seguiam seus pensamentos e que essas pessoas, inclusive, debatiam entre si, defendendo seus pontos de vista. E essa ideia de discussão, de servir ao mestre, acabou influenciando os irmãos a se posicionarem de forma similar na Igreja do Senhor, formando o partidarismo, sendo alguns do time de Paulo e outros do time de Apolo. Então a gente percebe como a cultura local estava influenciando, infelizmente, a Igreja de Corinto. Esse partidarismo se estendeu para a própria questão do batismo. As pessoas começavam a dizer que eram mais especiais por terem sido batizadas por Paulo, outras por terem sido batizadas por Apolo. Então havia esse conflito, essa imaturidade a qual o apóstolo respondeu. E é por essa razão que no versículo 17 ele inicia dizendo que Cristo não o enviou para batizar. Então, à primeira vista, quando a gente lê esse texto, a gente fica até um tanto surpreso. Por que Paulo falou isso? Que Cristo não o enviou para batizar. É nesse sentido, que ele não foi enviado para simplesmente ficar contabilizando quantas pessoas foram batizadas por ele, para trazer uma admiração do povo. Não foi esse o propósito ao qual o apóstolo foi chamado. E por isso ele diz, por isso Cristo não me enviou para batizar, mas na verdade foi para pregar o Evangelho. Importa destacar, irmãos, que Paulo de forma alguma está desconsiderando o batismo. Na verdade, ele está relativizando a importância do batizador, a qual aquela igreja dava proeminência.
Por isso, ele diz ainda na Epístola aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 5 ao 7, assim: afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então, Paulo aqui apresenta um antagonismo entre a visão greco-romana, que dava muita relevância para os seus mestres, para os seus filósofos, que tinham vários discípulos, enquanto ele coloca e diz que, na verdade, a glória é somente do Senhor, porque foi Deus que fez crescer aquela igreja. E eles, tanto Paulo quanto Apolo, são apenas instrumentos do Senhor. Sobre essa questão do batismo, João Crisóstomo, arcebispo de Constantinopla, diz o seguinte: pois o batismo é verdadeiramente algo importante, mas a sua grandeza não está na obra da pessoa que batiza, mas naquele que é invocado no batismo, ou seja, Deus Pai, Jesus Cristo, o Filho e o Espírito Santo, e não os batizadores, como estavam fazendo os irmãos de Corinto. Nesse sentido, podemos entender que devemos, sim, honrar nossas lideranças, nossos pastores, como manda a Escritura, mas jamais idolatrá-los. Pois a igreja não é do pastor A, B ou C. A igreja é somente de Jesus Cristo. Isso o próprio Senhor nos ensinou em Mateus, capítulo 23, versículos 8 a 11, quando ele diz assim aos seus discípulos: mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Então, pelo próprio ensino de Jesus, a gente percebe que aquela igreja estava invertendo o ensinamento do Senhor, a qual Paulo traz o retorno da palavra de Deus, para que eles pudessem voltar a andar conforme a vontade do Senhor. Assim, irmãos, nós também não podemos colecionar personalidades. Eu falo colecionar porque realmente tem um tom, né, de compra consumerista, de que é o pastor tal que é poderoso, é nele que há poder, é a oração dele que é forte. Eu tenho que ir naquele pastor específico, eu tenho que ir naquela reunião, não é por conta da palavra de Deus, é porque aquele pastor, que é só ele que tem o poder. Infelizmente, isso acontece na nossa realidade brasileira. Na minha própria família, né, a maioria não são cristãos. E muitas vezes pensam que é a minha oração que é mais especial do que de qualquer um outro. Eu explico isso para eles. Que, na verdade, o poder está no Senhor e Ele efetua conforme a sua vontade. E não na pessoa em si. Então, devemos ter cuidado para não cairmos nesse erro. Por exemplo, tem igrejas que ela é denominada do pastor tal, a igreja do pastor tal. Isso soa estranho à luz do que Paulo aqui está nos ensinando. Pois, como diz lá no final do versículo 17, Paulo diz, apenas Cristo é sabedoria e poder de Deus. Em continuidade desse versículo, ele diz assim, que ele não foi enviado para batizar, ou seja, para ficar sendo admirado por batismos, e ele diz, mas para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Como eu falei no início dessa reflexão, outra dificuldade da igreja de Corinto era que eles davam muita proeminência, muito valor excessivo à sabedoria do mundo, especialmente à filosofia estoica e do epicurismo. Então Paulo faz logo esse contraponto, que ao contrário do que estava acontecendo naquela igreja, ele veio para pregar o evangelho e não com essas palavras de sabedoria humana, não com vãs filosofias. Então, irmãos,
Ao pensarmos em nossos dias, devemos ter muito cuidado. Por isso que na oração eu disse que pregar para Deus é de muita responsabilidade, porque este púlpito não é espaço, não é ambiente para que eu apregoe o meu posicionamento político, jamais. Aqui não é espaço para que eu pregue o meu posicionamento social, econômico, não é espaço para isso. Aqui também não é espaço para o ensino coach. É evidente que o coach pode ter sua relevância para o aperfeiçoamento humano, mas o púlpito, a igreja, não é espaço para isso. E Paulo deixa isso de forma bem clara neste texto ao qual estamos refletindo. Ele diz que apenas Cristo é sabedoria e poder de Deus. Apenas Cristo. Não é os nossos pensamentos, as nossas convicções. Além disso, o apóstolo Paulo destaca que sua missão é pregar o Evangelho e não se autopromover às custas do Evangelho, como faziam esses filósofos de sua época. É outro cuidado ao qual devemos ter. Este espaço aqui também não é âmbito de aplausos, de buscar fama. Este espaço é apenas para a glória do Senhor. E aí deixa isso de forma bem clara e objetiva, lá no capítulo 4 dessa epístola aos Coríntios, nos versículos do 9 ao 13. Ele diz assim: porque a mim me parece que Deus nos pôs, a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo, nós fracos, e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Versículo 11. Até a presente hora sofremos fome e sede, nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Então, irmão, de fato o apóstolo deixa bem claro para nós que o Evangelho não abre espaço para ninguém, nem pastor, nem diácono, nem irmão, busque glória particular, mas apenas do nosso Senhor. Outro ponto a nos questionarmos neste versículo, ao qual é tão rico, é se a sabedoria humana, se a eloquência de per si ela ofusca a glória de Deus, se ela desvanece o Evangelho de Cristo. Porque ele diz, vou rever, que ele não veio para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Então, uma reflexão que a gente pode ter a respeito deste versículo é pensar: será que a pregação dos ministros pode ser eloquente? Será que quando elaboramos uma pregação podemos fazer ilustrações, metáforas e citações? Será? Já que Paulo diz que ele não veio com sabedoria humana, irmãos, o apóstolo ele não dispensa a sabedoria humana como ferramenta para a glória de Deus. O que ele pregou, o que ele defende aqui, é que a matéria, a essência do que está sendo ministrado, deve ser a palavra de Deus e não essas vãs filosofias. Assim, Deus usa tanto o orador quanto o pescador. Como disse Agostinho, aquele que deu Pedro, o pescador, também deu Cipriano, o orador. Em continuidade ao texto, vamos ao versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. O apóstolo aqui destaca duas perspectivas antagônicas, né? Para as pessoas do mundo que estão perecendo, o Evangelho, a palavra de Deus é loucura, é algo absurdo, é algo irracional. É tolice, é estupidez. Mas na perspectiva daqueles que são chamados, daqueles que são eleitos por Deus, este Evangelho é poder e sabedoria de Deus. Porque nós tivemos as escamas dos nossos olhos tiradas pelo próprio Espírito Santo de Deus. Reconhecemos que o Evangelho, longe de ser loucura, tolice, é poder de Deus.
pois é a única coisa neste mundo, irmãos, capaz de nos libertar da nossa enfermidade espiritual. O ser humano pode ter toda a riqueza do mundo, pode ter toda a sabedoria do mundo, mas não consegue, é incapaz de se salvar, como nos ensinou o nosso Mestre Jesus. Paulo reitera essa informação lá na sua epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Ele dizia: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então, a gente sabe como o mundo pensa a respeito do Evangelho, de nós que somos servos do Senhor. E pode ser que a gente fique um tanto envergonhado ao estar com pessoas do mundo de falar esse Evangelho que na concepção deles é loucura, mas que essa palavra do apóstolo esteja ecoando em nossos corações. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Além disso, o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz que a mensagem da cruz é loucura para os cristãos. Aí ele diz que estamos sendo salvos. É o poder de Deus. Interessante que aqui, essa estrutura, que estamos sendo salvos, ao participio na voz passiva. Significa, irmãos, que a salvação é do Senhor, não é nossa. Não somos nós que conquistamos a salvação. Sequer somos nós que pensamos em Deus antes que Ele venha até ao nosso encontro. Ou seja, somos objetos e não agentes da salvação. Deus é o nosso agente. Além disso, participe na voz passiva, que estamos sendo salvos, significa também que a salvação, aliás, não significa que a salvação é um processo. Primeira face, quando a gente olha esse texto, que estamos sendo salvos, se a gente não tiver o cuidado, vamos pensar que a salvação é um longo processo até a nossa morte e glorificação, mas não é. Na verdade, a salvação é um ato de Deus, a partir da justificação que somos adotados por Deus. A ênfase que o apóstolo está colocando aqui, que estamos sendo salvos em relação à santificação daqueles que são eleitos por Deus. Este sim é um processo. Isto porque o apóstolo Paulo elabora a salvação do Senhor em 3 tempos. A salvação como realidade consumada, a salvação como um processo, que no caso é a santificação, e a salvação como uma realidade futura. Vejamos uns breves textos da Escritura sobre isso. Em Tito, na sua epístola a Tito, capítulo 3, 4 e 6, temos o ensino de Paulo, colocando a salvação como uma realidade consumada. Ele diz assim: mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador no Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então aqui Paulo destaca que a salvação já foi consumada antes da fundação do mundo. E também, no texto a qual nós estamos refletindo, temos aqui a salvação, no caso, a santificação como um processo. E também, na sua epístola aos Romanos, temos a salvação como uma realidade futura, a qual já desfrutamos, mas vamos desfrutar ainda mais no futuro, na eternidade com o Senhor. Romanos, capítulo 5, versículos 9 e 10. Como agora fomos justificados por seu sangue, ou seja, o ato judicial de Deus que nos declara justos pela obra de Cristo na cruz, muito mais, ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Essa é a promessa, irmãos, que é universal. Há muitas promessas na Bíblia que são particulares, mas essa, a salvação daqueles que confessam o nome de Jesus Cristo, é universal para todo aquele que crê. E por isso nós nos alegramos. Assim, somos justificados por Cristo. Já somos salvos em Cristo. Apesar de ainda estarmos neste corpo pecador, mas já somos salvos. E pelo testemunho do Espírito Santo, nós temos a certeza, nós temos a confirmação que somos do Senhor. Não podemos titubear nisso. Voltemos ao nosso texto, 1 Coríntios, lá no versículo 19.
Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Aqui o apóstolo Paulo faz uma referência ao texto da palavra de Deus em Isaías, capítulo 29, versículo 14, em que o Senhor diz o seguinte: por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá. A inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Nesse contexto aqui de Isaías, o que aconteceu? Para relembrar, por que Deus falou isso? Havia o conselho do rei, ou seja, os supostamente sábios, né, de Israel. E eles dispensaram a sabedoria de Deus e o temor ao Senhor para tentar salvar Israel a partir do seu próprio pensamento, a partir da sua própria estratégia. Então, para se livrar dos assírios, esse conselho opinou que Israel deveria fazer uma aliança com o Egito. E quando a gente revelar esses capítulos de Isaías, a gente vê o quão desastrosa foi o resultado desse conselho do rei, né? Ou seja, tudo porque eles não se submeteram à sabedoria e ao temor ao Senhor. Então, Paulo faz esse link, faz essa referência para mostrar que, assim como no passado Israel sofreu consequências por ter dado vazão, dado maior ênfase à sabedoria humana, da mesma forma a igreja aqui de Corinto estava deveras equivocada por também ter rebaixado a palavra de Deus e enaltecido a sabedoria filosófica. E por isso, ele diz, né? Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Aqui o apóstolo esclarece que Deus está destruindo a sabedoria humana por meio, justamente, da loucura da mensagem da cruz, como denominavam aquelas pessoas. No versículo 20, o apóstolo continua e diz: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Então, aqui Paulo utiliza da retórica para evidenciar que, pelo conhecimento humano, nem aqueles irmãos e nem nós, qualquer ser humano, é capaz de acessar a Deus. Como foi falado, você pode ser a pessoa mais inteligente, QI mais elevado, mas não consegue acessar a Deus. É por isso que é comum vermos pessoas que são muito inteligentes do ponto de vista humano, mas não entendem a palavra de Deus. Elas não servem a Deus. É por isso, porque os olhos precisam ser libertos pelo Espírito Santo. Não é pelo conhecimento humano, acadêmico, fazer um mestrado, um doutorado que vai fazer alguém entender a palavra de Deus. É verdade que a palavra de Deus também é razão, mas não é só razão. É espiritual e precisa da intervenção do Senhor. Nesse texto também, versículo 20, alguém pode pensar, então Deus aqui na pessoa de Paulo está dizendo que a sabedoria, o conhecimento humano, as artes, é dispensável. Não é bem isso. Vejamos o que João Calvino escreve sobre esse verso. Ele diz assim: é evidente que Paulo não condena peremptoriamente, seja o discernimento dos homens, seja a sabedoria granjeada pela prática e a experiência, seja o aprimoramento da mente através da cultura. Mas o que ele diz é que todas essas coisas são inúteis para a obtenção da sabedoria espiritual. É esse o ponto. Podemos utilizar a sabedoria como ferramenta, mas essa sabedoria de per si jamais nos leva ao conhecimento de Deus. No versículo 21, o apóstolo diz: visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então, mais uma vez aqui o apóstolo destaca que nosso conhecimento de Deus só é acessível pelo conhecimento de Deus a partir do Espírito Santo. É necessário, é imprescindível a intervenção do Senhor. E diz que essa graça, que não tem mérito humano, agradou a Deus. Por que agradou a Deus? Porque a loucura da cruz, como estas pessoas denominavam, tanto os judeus quanto os gregos e demais gentios,
essa loucura da cruz, ela retirava, expurgava qualquer arrogância humana que se arvorasse como a iniciadora e a detentora da salvação. É por isso que agradou a Deus. Vejamos o que Paulo diz lá no versículo 27 a 31 desse capítulo 1. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie diante dele. Foi por isso que agradou a Deus, que é a loucura da pregação, que sejamos reconciliados com ele. E no versículo 30 a 31, o apóstolo complementa: é, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Jesus, em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Ou seja, Paulo colocou a natureza do Evangelho, que desnuda, que retira, que expurga toda arrogância humana, todo orgulho, em antagonismo ao que ensinavam os mestres filósofos, que para eles se achavam os maiorais, aqueles que detinham conhecimento superior em relação à maioria do povo. E a palavra de Deus nos fala que o Senhor reduziu essas pessoas a nada pela sabedoria do próprio Deus. Continuidade ao texto, no versículo 22, a palavra de Deus diz o seguinte: os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. A igreja de Corinto buscava ansiava pelos sinais miraculosos da mesma forma que os fariseus fizeram com Jesus. Voltemos ao texto. O Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 8, versículos 11 e 12, que diz assim: os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus, olha o destaque, para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: Jesus, por que essa geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Jesus declara isso, o apóstolo reitera, porque essa busca por sinais, na verdade, evidenciava a incredulidade tanto dos fariseus quanto de muitos irmãos ali acerca da mensagem do Evangelho, acerca de quem é Jesus e do seu ministério messiânico. É por isso que Jesus fala de forma categórica: eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Irmão, essa busca por sinais em si, ela não é problemática desde que você creia na suficiência da Escritura. O problema está quando a pessoa, o crente, como eu falei também no início dessa reflexão, fica indo atrás de algo estrondoso. Não, eu tenho que ir naquele pastor lá, naquele orador, naquele pregador, porque vai acontecer algo transcendental. Um sinal de Deus espetacular que eu não vejo na minha igreja, que apenas prega a palavra. Aí está o problema, irmãos. E residia na questão dos coríntios, no caso dos judeus, né, que buscavam esses sinais, em vez de se pautarem na suficiência da Escritura Sagrada. Já os gregos, eles enalteciam a sabedoria humana em vez da cruz. Como foi falado, o estoicismo, o epicurismo, era muito em voga, então para eles era isso que representava, né, o autoconhecimento, e não o conhecimento da cruz de Cristo. Mas e quanto a nós, irmãos? Nós temos amado de fato a mensagem da cruz, como cantamos nesta noite no inário? Temos de fato amado essa mensagem? Ou temos buscado essa sabedoria, essas vãs filosofias que questionam a nossa fé, que até negam o Senhor Jesus? Ou temos buscado simplesmente sinais? O que nós temos pensado a respeito dessas coisas, irmãos? Versículo 23. Ele diz, né, que os judeus pedem sinais
e os gentios, os gregos, conhecimento. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Aqui, Paulo usa o verbo no plural, né? Para colocar a sua pessoa e dos demais apóstolos. Que quanto estes grupos estão buscando sinais de sabedoria humana, ele e os apóstolos pregam o Cristo crucificado, a verdade do Senhor. Ou seja, a mensagem de Paulo, a mensagem apostólica não está centralizada nem em sinais, nem na sabedoria humana, mas no Cristo crucificado. E para os judeus, pensar nesse Cristo, Messias crucificado, era um escândalo, porque eles ansiavam, esperavam um Messias general que fosse derrotar Roma e os libertar do jugo. Então, essa mensagem da cruz, para eles, representava uma pedra de tropeço. De fato, um escândalo, uma contradição pelo que eles acreditavam. Como assim? O nosso Messias foi este homem que morreu da forma mais terrível e desprezada da sociedade romana, numa cruz, no madeiro. Isso não faz sentido na concepção dos judeus com o messianato de Cristo. Então, para eles, era inconcebível que o Messias tivesse morrido na cruz, que naquele contexto representava horror, fraqueza e desprezo. Na concepção deles, não se encaixa essa ideia de que o nosso Messias morreu de forma vergonhosa, como Paulo está pregando. E por isso, representava escândalo. E, no caso dos gregos, representando simbolicamente aqui todos os gentios, a morte do Cristo na cruz é loucura. Porque como assim? Nós vamos crer que Deus encarnado morreu de forma vergonhosa naquela cruz, de forma humilhante, sendo desprezado? Isso não, na concepção deles, isso não faz sentido. Porque, irmãos, naquela época, aqui a gente não está naquela época, então, situando para a gente tentar entender um pouco de como eles pensavam, olha o que o orador e político Cícero fala sobre a crucificação. Ele diz assim: a própria palavra cruz deveria ser afastada não apenas das pessoas de um cidadão romano, mas também de seus pensamentos, olhos e ouvidos. Porque era, irmãos, uma coisa absolutamente impensável que um cidadão romano morresse morte de cruz, desprezada. Para quem era a cruz? Especialmente para dois grupos principais: escravos e os criminosos hediondos. Não era nem qualquer criminoso, era o criminoso hediondo. Então, equiparar, em tese, na concepção deles, Jesus a isso, era loucura. Então, ele não podia ser o Messias. Loucura, na concepção dos gentios. No versículo 24, Paulo faz o contraponto entre a visão deles e a visão apostólica dos salvos. Ele diz: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então Paulo expõe que para os chamados, para os eleitos, para os genuinamente cristãos, a cruz é de fato o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Porque apenas por essa sublime cruz que nós somos reconciliados com o Pai. Não há outro caminho, é apenas por Jesus, pela sua obra de substituição a nós naquela cruz, pelo seu sangue derramado, por essa fé nele, somente nele, que nós temos paz com Deus. Como diz o apóstolo Paulo no capítulo 15, ainda dessa epístola, versículos 3 e 4. Que o resumo do Evangelho diz: porque o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Para concluir a nossa reflexão dessa noite, irmãos, a mensagem da cruz, ela não está centralizada nem na sabedoria humana, nem nesses sinais miraculosos. Então não podemos nos perdermos nessas veredas. A sublime mensagem da cruz é a vitória de Jesus Cristo
em sua morte no madeiro e ressurreição ao terceiro dia, a qual é superior a todas as coisas, para que nós, antes inimigos de Deus, fôssemos reconciliados ao Senhor pela fé em Jesus Cristo. Como Paulo destaca de forma cristalina, ainda no capítulo 15 da Epístola aos Coríntios, versículos 55 a 57. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nós, Jesus Cristo. Irmãos, que Deus nos abençoe.